Hoje, um vídeo mais que especial com o Marcel. Vai nós aí de novo. De novo! Vou manter o Marcel aqui. Coloque nos comentários se você quer mais vídeo com o Marcel, que eu chamo ele sempre. Hoje, um vídeo falando sobre como ele escolheu fazer história. Como foi essa decisão, esse lapso mental de vou fazer história? Sabe que eu tenho uma teoria? Uma teoria que eu acho engraçada. Há um tempo atrás eu vi um estudo que falava o seguinte: que você teve um boom de profissionais de paleontologia que surgiram na década de 2000. Tipo, absurdo, muita gente começou a fazer paleontologia, sabe? E aí perguntaram pra essa galera, mas por que diabos você escolheu fazer paleontologia? A grande maioria falava, porque eu, me apaixonei por Jurassic Park, sabe? Isso é um fenômeno que rola bastante. Por exemplo, na década de 80, tinha muita engenharia espacial que era fã de Star Trek. Um dos primeiros ônibus espaciais, ele chamava Enterprise, sabe? Então eu acredito que a cultura pop influencia muito. E eu sou o cara que pirava em Indiana Jones, sabe? Pirava em Uncharted, pirava em Tomb Raider, que sempre gostou muito de God of War, leu Percy Jackson. Eu sempre gostei de Cavaleiros do Zodíaco, mitologia e tal. Segunda Guerra Mundial, quadrinhos, respira história. Então você olha para o Homem-Aranha, tem tudo a ver com Guerra Fria, o Homem de Ferro, Guerra do Vietnã, o Capitão América, então, Segunda Guerra Mundial total, sabe? E eu queria uma matéria que trabalhasse com tudo isso. Referências, você teve várias, então. Exatamente, eu queria alguma coisa que, eu pudesse olhar pra isso, pra toda a cultura pop, não como só entretenimento, mas como material, sabe? Aquilo era o meu combustível. Então eu resolvi, eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso fazer uma coisa importante com isso. E eu decidi que eu ia ser professor, que eu ia fazer história quando eu entrei num parque de ciência aqui de Santo André que chama Sabina, né? Pra galera de São Paulo é mais ou menos como se fosse um catavento, só que aqui no ABC. E eu trabalhei lá no Sabina, na verdade era pra eu ter trabalhado na parte de comunicação, porque eu sou formado em publicidade, antes de ser formado em história. Aí eu entrei lá pra fazer a parte de comunicação e tal, mas parece que deu um erro lá e já tinha um cara de comunicação, mas já tinha me contratado. Tudo aí certo. Mano, o que vamos fazer com esse cara? Aí me mandaram ser educador lá, né? Se você pegar grupos de criança diários pra explicar sobre o parque e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a adorar dar aula, sabe? Pegar e explicar as coisas para as crianças e tal. Eu falei, tá aí, cara. Eu quero ensinar. Eu acho que a educação é o canal, assim, para realmente melhorar a vida das pessoas. Eu quero pegar e dar educação para essas crianças que eu nunca tive. Porque eu sempre achei a escola um porre, mano. Entendi. Porra, sistema educacional, eu sempre achei um saco, cara. E eu olhar pra cultura pop e falar, mano, se isso fosse material didático, eu ia estourar. Sabe? Então você já enxergava com os outros olhos antes de ser professora. Você já via oportunidades de eu posso mudar isso daqui, eu acho que dá pra mexer. Sabe qual é que é? Eu acho que eu comecei a olhar pra educação com os olhos de publicitário, sabe? Porque era a minha formação. E o publicitário ele sempre fala, se tem alguma coisa que a galera não quer comprar, o que você faz? Você muda a comunicação daquilo, sabe? O problema não tá na pessoa que não quer comprar, o problema tá no produto, entende? Então se a educação ela não tá vendendo, se ninguém gosta, o problema tá nela. Então eu comecei a olhar nisso e falar, o que eu posso fazer pra mudar, sabe? Qual a linguagem que eu tenho que usar, quais os elementos, material didático pra realmente tornar ela interessante. Entende? Se eu vi na educação um canal de mudança, então eu queria, com um olhar de publicitário, tornar ela atrativa. Até por isso que eu entrei na área da educação. Eu realmente queria mudar o mundo. E esse lance de aventureiro, arqueólogo e tal, isso sempre me atraiu muito. Principalmente a parte de mitologia, de guerra. Então eu falei, mano, é história. Vai ser história. Então você decidiu aí nessa transição da publicidade pra ser historiador. Exatamente. E foi um baque, cara. Como foi o período da faculdade? Foi assim, de uma certa forma foi tranquilo, porque eu tava no ritmo de publicidade, né? Eu terminei publicidade em 2010, em 2011 eu já tava em história, então eu não tive descanso. Então eu já tava muito na pegada, já tava no ritmo de faculdade, eu não parei, só fui embora. Tá certo que no último ano de história eu tava exausto, velho, tava destruído. Imagina. Sabe? Mas eu, assim, nos 3 primeiros anos eu levei assim, nadei de braçada, foi super tranquilo. Tá. Sabe? E o pós-faculdade? Depois que você saiu, ou você já começou a dar aula na faculdade? Comecei a dar aula na faculdade. No meu primeiro ano, a situação da educação estava tão desesperadora em São Paulo que eu fui no cadastro emergencial e eles já me chamaram para ser professor eventual no primeiro ano, assim, de cara. Só vai. Vai. No meu segundo semestre de faculdade eu tava dando aula, sabe? E aí, mano, gostei.
dar aula no ensino público. Você curte dar aula? Eu curto, eu gosto, eu acho divertido. E eu tive a oportunidade de dar aula no colégio que eu estudei. E eu fiz estágio com o meu professor de história, que é a pessoa que me inspirou. Isso é o máximo, né? É demais, o professor Eduardo. Um grande abraço pra ele. Que saudade. Isso é o máximo. E aí, tipo, pra mim, foi sensacional, assim. Eu me senti... Eu sou muito fã do Homem-Aranha, né? Eu tenho uma fase do Homem-Aranha que justamente chama de Volta ao Lar. Não, desculpa. É isso aí, de Volta ao Lar, né? Que ele vai dar aula na escola que ele estudou. Então eu me senti o próprio Peter Parker, ele me dá aula no Você falou colégio isso incrível, né? A conexão aqui. Só falta soltar teia. E como que foi, então, você dar aula agora pra qual idade? Agora eu dou aula para ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. Você já deu aula para Fundi? Já. Fundamental 2, né? Isso. É nono ano, sétima série. Como que é a diferença de fundamental para médio? A linguagem é muito diferente. A linguagem é muito diferente. Aliás, eu acho que eu posso dividir até em 4. Porque assim, fundamental em escola particular é um perfil. Fundamental em escola pública é outro. Ensino médio em escola particular é um perfil. E mesma coisa com ensino médio em escola pública, sabe? É outra vibe. Mas assim, em termos gerais, a parte fundamental ela é mais conteudista, assim, você vai apresentando o que aconteceu e tal. Eu não gosto de estar lá apresentando os fatos. Eu acredito que a história, ela não é construída de fatos, ela é construída de pontos de vista. Então você apresenta alguns pontos de vista tal pro aluno e aí você tem uma discussão mais rasa, assim, você dá mais conteúdo. Eu, pelo menos, eu bastante game, bastante quadrinhos, para eles terem embasamento de como aquele cenário acontecia, né? Entendi. Em ensino médio eu já acho que é outra pegada, eu gosto de discussão, eu gosto de passar o conteúdo, explico e aí vamos discutir o que vocês acham tal, qual o impacto que isso teve na vida de vocês. Mais aberta, né? Mais dinâmica, né? Eu acho que o cerne das ciências humanas é a discussão, né? Isso começou lá atrás, na Grécia, a própria retórica, ela é a base das ciências humanas, né? Eu não gosto de palestra, eu não gosto de monólogo, eu gosto de discussão, eu gosto de porrada, eu gosto de treta. Legal. Sabe? Então eu gosto de pegar e aprender também com os alunos, sabe? Jogar aquilo, ouvir o que eles têm pra dizer e entender como aquilo tudo, como a Idade Média, tudo que foi construído lá tá influenciando a nossa existência até hoje. Nossa, sabe? bacana. Eu acho Trazer e legal. resgatar isso, né? Eu gosto das discussões. As salas que eu mais gosto são aquelas que eu discuto, que eu dou choque de mente, apresentar realidade, assim, que os alunos contam também. Eu gosto disso. Sabe? E os desafios da educação? O que você acha? Desafios de educar. É embaçado, né? É embaçado? É pra falar real mesmo? Real mesmo. Real? Aguentam? Vocês aguentam real mesmo? Mano, é osso. Ser professor no Brasil é osso, cara. É o seguinte, independente do lugar onde você tá, você não ganha aquilo que você merece, entende? O profissional de educação, ele deveria ser a base para a sociedade e no Brasil ele é tratado da forma mais secundária possível, sabe? A gente ganha mal, a gente tem que trabalhar em mais de um lugar para você conseguir minimamente se sustentar. Trabalhar em casa. Trabalhar em casa. Se você trabalha em muitas escolas, você não consegue ter tempo para você preparar uma aula dinâmica, então você tem que abrir mão de alguma coisa, sabe? É muito complicado. Eu tenho ressalva em todos os setores da educação, seja no privado, seja no público, assim. Acho que todo bom professor de história acaba sendo muito politizado, sabe? E eu tenho crítica a tudo, cara, da educação, tudo. Eu acho que tá tudo errado. Entendi. Isso me incomoda muito. Eu acho que tá errado até o método medieval que a gente tem de colocar uma lousa e um monte de alunos sentados tipo, numa forma militar, sabe? Isso me incomoda muito, entende? Então, pra mim, ser uma pessoa que tá olhando lá pra frente, eu tô pensando, mano, eu acho ridículo isso, a gente tá discutindo realmente método educacional hoje, sendo que a gente deveria estar discutindo educação em realidade virtual, pra mim. A gente tem tecnologia pra isso, a gente tem tecnologia pra construir um modelo de Roma Antiga em um ambiente digital e as pessoas olharem pra ele num VR, acho que não. A gente tá discutindo coisa trivial, modelo em sala de aula. Então, eu acho meio frustrante, a gente tá preso no passado, sabe? A gente tá preso no passado com salários ridículos e tipo, levantando discussões que já deveriam ter sido decididas faz tempo, cara. A gente tá perdendo tempo, entendeu? E volta, fica em círculos, né? Parece, não flui, né? Não flui. Eu acho, mano, frustrante você ter a maior biblioteca da história no seu bolso e as pessoas preferirem usar ela pra ver, sei lá,
Instagram, não sei, entendeu? Então, tipo, a gente nem sabe usar o celular. Exato. E tá na nossa mão, né? A geração de hoje já tá tudo aqui, né? E não sabe usufruir disso. Acho que a gente também não sabe. Acho que foi um salto tecnológico muito grande e a gente ainda não aprendeu a lidar com isso. E o que te motiva, então, em dar aula? Ver esse feedback dos alunos é um motivador? Olha, tem sala que me faz levantar da cama e dar aula feliz, viu? Tem aluno que consegue. Assim como tem dias também que a gente dá uma aula e fala, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Mas tem dias que você olha e fala, mano, é isso aí, tá ligado? Vamos mudar o mundo, essa molecada tá no caminho certo. E todo Jedi precisa de um Obi-Wan Kenobi, tá ligado? Eu sou esse Obi-Wan Kenobi. Isso aí. Então, 2 perguntas que eu vou fazer pra encerrar o vídeo. Valeu a pena fazer história? Valeu. Valeu? Valeu. Então, ó, galera, valeu a pena fazer história e valeu a pena ser professor? Valeu muito a pena ser professor, muito, sabe? Essa escolha, então, tá dando o caminho certo. Quem tá com dúvida, quem tá pensando na história, quem tá pensando em ser professor, bacana. Olha, se você quer estudar história para ser professor, vale muito a pena, sabe? Se você quer ser agente da mudança, o caminho é pela educação. Então, quando você estiver na faculdade de História, não negligencia as aulas de pedagogia. Elas são extremamente importantes para você dar uma boa aula, sabe? Mas eu só queria lembrar que se você faz uma faculdade de História, para você fazer uma faculdade de História, você não precisa ter essa mentalidade presa que você vai ser ou só professor ou pesquisador. Tem um leque gigantesco. Tem. Hoje em dia você pode trabalhar como historiador em produtoras de cinema, em produtoras de games, sabe? Você tem uma infinidade de games que trabalham com história. Você pode trabalhar com história até, inclusive, sendo assessor de alguém do YouTube, sabe? Que quer fazer um canal voltado para isso. Às vezes eles precisam de um historiador. Você pode entrar com isso na parte de roteiro, na parte de redação e tal. Então, muita gente vai tentar te limitar numa caixa quando você for fazer história. Não deixa. Exato, o leque é gigante. Certo? Se não existe uma área, cria. Entendeu? Boa! Então, muito obrigada, Marcel, por ter aí falado com essa galera que tem dúvidas sobre a história. Eu que agradeço por você ter me chamado de novo. E chamarem mais vezes. Se o pessoal gostar, eu volto. Então deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, vou colocar aqui o link também na descrição do canal lá do Marcel. Corre lá, se inscreva no canal dele, você não perde por esperar, tem lá, tem coisas magníficas. Sério. Então aqui Alternativa X junto com Nerds contra o Tempo no vídeo de hoje pra vocês. Um beijão. Valeu, e até gente. mais.